Para falar de natureza humana e trabalho de parto, é preciso rever um pouco o cérebro humano. O cérebro humano, ele tem uma camada mais superficial que envolve o núcleo do cérebro, que é chamado neocórtex. O meio do cérebro a gente pode chamar de cérebro primitivo. Esse cérebro primitivo é muito semelhante ao cérebro dos outros mamíferos. O neocórtex é a parte do cérebro que nos coloca em contato com o ambiente. Então, o ser humano tem um neocórtex bastante desenvolvido o suficiente para dominar o planeta, dominar os outros animais, colocar, de certa forma, a natureza a serviço da humanidade, com as coisas boas e ruins que aconteceram por conta disso, né? Mas no trabalho de parto, a área do cérebro que tem que agir é aquele cérebro primitivo, é a área parecida com os outros mamíferos, é dali que partem os hormônios fundamentais para o trabalho de parto. Quando a gente olha uma fêmea mamífera parindo, ela procura uma região do ambiente dela onde ela esteja resguardada. Nos animais domésticos, embaixo de um móvel, dentro de uma gaveta. O que aconteceu com o ser humano? Justamente o oposto. A gente acabou fazendo o ambiente do parto um ambiente de muito estímulo para o neocórtex, um ambiente com muita luz, muita gente falando, com a ideia de que seria mais seguro. Só que, na verdade, o que acontece é uma atrapalhação, não é? Pensando sobre o cérebro primitivo, disparando hormônios, esses hormônios caem na circulação e quando passam pelo útero, eles fazem diferença no trabalho do útero. Se o útero já tiver com os receptores adequados, esses hormônios serão captados e aí as contrações de parto, que são contrações ritmadas, elas têm uma característica, né, de além de serem ritmadas, ser um conjunto de fibras musculares se contraindo simultaneamente, aí o trabalho de parto começa. Alguns hormônios, eles só são produzidos à noite, quando os estímulos do ambiente diminuem. Então, é muito comum o trabalho de parto se iniciar na madrugada, porque nesse momento o cérebro primitivo está com a sua atividade aumentada e os hormônios que disparam o trabalho de parto são secretados. Eu vou citar um deles, a melatonina. A ocitocina, que é o hormônio tímido, que entra em ação em algumas situações da vida humana, especialmente a vida sexual. A gente tem 3 eventos sexuais importantes: coito, transar, amamentação e parto. Então tem que ter ocitocina nessas 3 situações. São situações de bastante privacidade. O trabalho de parto, ele tem algumas etapas. Então ele começa devagar. Tem um período que é como se fosse assim a entrada do trabalho de parto, mas não é exatamente a fase ativa do trabalho de parto. A gente apelida isso, chama isso de pródromos. Se a mulher fica ansiosa com as contrações que começam, que parece que está entrando em trabalho de parto, a ansiedade promove um prolongamento desse período chamado pródromos. São contrações, mas elas não permanecem por mais de 2 horas. Elas têm intensidades diferentes. O intervalo entre elas começa a variar. Toma um banho, parece que para. Depois vem a fase ativa do trabalho de parto, quando as contrações elas têm um ritmo. Elas têm um intervalo de modo que é possível prever quando uma contração vai começar. Enquanto o útero está contraindo, o colo do útero lá embaixo, ele está ficando fininho como essa pelezinha da mão da gente e ele vai aumentando. Quando o colo atinge um espaço suficiente para o bebê passar, que é em torno de 10 centímetros, as contrações elas mudam, elas ficam mais longas e o bebê desce mais rápido. A pressão de descida do bebê aumenta, ele já está lá embaixo. E a gente chama isso de período expulsivo, que leva 1, 2 horas, mais ou menos. Em geral, é a hora que bate um medo. A mulher como que se acostumou
ficou um tempão assim, umas 10 horas com contrações regulares, de repente as contrações mudam. É comum a mulher falar de uma ardência, uma queimação, um calor próximo do períneo. É a hora que o bebê já ultrapassou as estruturas ósseas, a cabeça do bebê ultrapassou as estruturas ósseas e ele está ali na musculatura final, no períneo, na parte mais baixa. Nessa hora, a pressão da cabeça do bebê lá embaixo, próximo do ânus, faz uma confusão com uma sensação que a mulher já sentiu várias vezes na vida, que é a de prisão de ventre. Então essa pressão, ela faz uma vontade de expulsar. Depois que o bebê tira a cabecinha, o restante do corpinho sai, ela pode receber o bebê e botar no colo, e ele pode vir para as mamas, né? Um bebê saudável não precisa de mais ninguém botando a mão nele, basta a mãe dele.